Bom, como analisar essa derrota, né, da classe operária brasileira no Congresso Nacional, que foi a aprovação da reforma trabalhista? Do ponto de vista das consequências, do efeito da reforma trabalhista, não há dúvida nenhuma de que essa é uma das maiores derrotas que a classe operária já sofreu até hoje, né? Se é que não é diretamente a maior de todas, né? Como vocês sabem, a consolidação das leis do trabalho, independentemente das bobagens e das perfídias que a burguesia fala na imprensa, né? Nós tivemos aí o desprazer de ver muita coisa absurda falada na imprensa sobre a legislação trabalhista. Ela é o resultado, primeiro, da Revolução Russa de 1917, que está fazendo 100 anos, né? Porque, não sei se todo mundo sabe, depois que a Revolução Russa chegou ao poder, depois que os bolcheviques chegaram ao poder na Revolução Russa e atenderam todas as reivindicações da classe operária russa, redução da jornada, salário mínimo vital, condições de trabalho decentes nos locais de trabalho, segurança no trabalho, as reivindicações da mulher operária, uma quantidade enorme, que é inclusive superior, né, muito superior à CLT brasileira e outras legislações trabalhistas, começou a ficar insustentável para a burguesia de vários países manter a situação de destituição de direitos que os trabalhadores tinham naquele momento. Quer dizer, as reivindicações econômicas da classe trabalhadora, as reivindicações de tipo sindical, as reivindicações de melhores condições de vida e salário para os trabalhadores adquiriram um caráter revolucionário, né? E a burguesia entendeu, naquele momento, a burguesia mundial, em todos os países, entendeu que, como consequência da Revolução Russa, era preciso ter uma política capitalista para enfrentar o problema. Quer dizer, é a famosa política, para usar uma expressão conhecida, de ceder os anéis para não perder os dedos, né? Então, os diversos países capitalistas foram, à medida em que a classe operária despertava para uma luta revolucionária, eles foram estabelecendo uma legislação trabalhista. O primeiro país foi a Alemanha, que estabeleceu a legislação trabalhista depois da Revolução Alemã de 1918, né? E, em geral, ela foi se impondo, principalmente a partir de 1929. Na França foi com a Greve Geral de 36, e no Brasil foi com as grandes mobilizações a partir da Revolução de 30. Quer dizer, então, a legislação trabalhista é um produto da luta mundial e local da classe operária, né? Nós sabemos que esse pacto ao qual a burguesia aderiu por necessidade, né, não por convicção, ele vem sendo revogado há muito tempo, né? Esse pacto acabou se transformando no que foi chamado, depois da Segunda Guerra Mundial, na política do Estado de bem-estar social. Quer dizer, a burguesia fazia um conjunto de concessões para conter as tendências revolucionárias da classe operária em diversos países, estabilizar o regime político, permitir o seu governo estável e permitir um determinado desenvolvimento econômico, né? A partir da crise de 1974, que encerra definitivamente o período de crescimento após a Segunda Guerra Mundial, a burguesia lança a política dita neoliberal, que é uma ofensiva em regra para desmanchar esse pacto, né, e liquidar todo tipo de conquistas e concessões que a classe operária havia obtido no período anterior. Então, isso aqui, embora não seja nenhuma novidade, né, é uma derrota gigantesca do ponto de vista dos resultados. Aqui vale um comentáriozinho, né, para desmascarar
as tolices que a esquerda fala sobre a corrupção. A esquerda fala que o problema da corrupção é fundamental, porque roubaram dinheiro público, etc. e tal. Não há corrupção no planeta que compense, que se equipare ao que foi roubado dos trabalhadores essa semana no Congresso Nacional. É um roubo que, se você tivesse punições drásticas para esse roubo aqui, não havia tortura chinesa no mundo que compensasse a punição daqueles malfeitores que votaram isso daí no Congresso Nacional. Né? O que vai acontecer com a reforma trabalhista, independentemente de todos os raciocínios absurdos que a burguesia coloca nos jornais, é que essa reforma vai levar uma parcela muito significativa da população brasileira, que já vive em condições miseráveis, a situações de pobreza como nós nunca antes vimos no Brasil. Nós temos que entender o seguinte: se a classe operária conseguiu arrancar da burguesia esses direitos, é porque a situação, em tempos anteriores, chegou a pontos absolutamente insustentáveis. Nós estamos voltando a esse ponto insustentável. Quem conhece o resultado do governo FHC, né, que pode ser medido da seguinte maneira: quando o PT chegou ao governo pela primeira vez em 2002, ele foi obrigado a lançar um plano de combate à fome. Um plano que previa que cerca de 50 milhões de pessoas tinham que receber uma ajuda ínfima do Estado para não morrer de fome. Então, o que está sendo feito agora vai levar a uma situação muito mais grave, muito mais profunda, muito mais drástica do que essa que havia no final do governo FHC. Com a liquidação dos direitos trabalhistas, porque não vamos nos enganar, eu não vou entrar aqui num debate esdrúxulo com as coisas que eu vejo na imprensa, né? Todo dia, nos últimos 20, 30 dias ou mais, aparece algum idiota defendendo a reforma trabalhista como sendo... Alguns, inclusive, falam que vai criar emprego. Parece que o pessoal, né, deve ter um bar no andar térreo da redação do jornal, o pessoal enche a cara e sobe e escreve qualquer coisa, né? O que vai acontecer é o seguinte: diante da situação extremamente precária da maioria dos sindicatos brasileiros, a maior parte dos trabalhadores vão perder todos os direitos fundamentais de uma vez ou aos poucos. Quer dizer, vai aumentar a jornada de trabalho, provavelmente vai ser diminuído ao máximo o descanso remunerado no final de semana, as férias vão ser diminuídas e assim eles vão aos pouquinhos, né, tirando todos os direitos dos trabalhadores. Eles vão reduzir a classe trabalhadora à miséria e a retirada desses direitos significa um roubo de trilhões de dólares de mais de 100 milhões de pessoas no Brasil. É um roubo inacreditável. Isso daí nós temos que ter absolutamente claro, nós temos que saber do que se trata, né? Não é nenhuma reforma, não é nada. É pura e simplesmente a quebra, ou digamos assim, o início da liquidação total desses direitos trabalhistas. Não vamos nos enganar com o seguinte: o pessoal fala assim, os sindicatos. Então, logicamente, a pessoa pensa assim, a POSP, Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Isso é uma exceção no mundo sindical brasileiro. Na maioria dos lugares, os sindicatos eles são extraordinariamente fracos. A gente vê, inclusive, que a maior parte dos sindicatos no Brasil nunca teve uma greve. Nós temos 10 mil sindicatos aí. Desses 10 mil sindicatos, uns 5 ou 6 mil sindicatos nunca viram a cara de uma greve, nunca na história deles.
Eles foram formados aí porque tem uma lei, então o trabalhador teria que estar na base de um determinado sindicato, formar aquele sindicato. São sindicatos extremamente frágeis. Os patrões, logicamente, vão sentar na mesa de negociação e vão impor as condições que eles quiserem. No interior do Brasil, no que diz respeito ao trabalhador agrícola, em vários lugares já foi constatado aí que há milhares e milhares, provavelmente centenas de milhares de trabalhadores escravos. Isso daí vai se aprofundar cada vez mais. E vai ser legal. Então, o primeiro raciocínio que nós temos que colocar é esse, é uma derrota extraordinária. Quem achava que a luta contra a corrupção era um ganho, né, precisa refazer os cálculos, precisa fazer as contas todas de novo, porque por mais que você conseguisse roubar o orçamento nacional, ninguém ia conseguir roubar o que foi roubado dos trabalhadores essa semana. Né? Falar que é o roubo do século nem descreve a coisa. É o roubo do milênio, provavelmente. E a segunda etapa dessa roubalheira, a segunda não, a terceira, né, porque a primeira foi a terceirização, a terceira etapa vai ser a liquidação da aposentadoria. Quer dizer, os trabalhadores estão sendo chamados aí a sustentar um sistema social que está falido, que é o sistema capitalista, e que não consegue, logicamente, sobreviver pagando salários, dando férias, etc. e tal. Ele tem que se apoiar numa situação de semi-escravidão. E é isso que nós estamos, e é para isso que nós estamos caminhando nesse momento.